Olá, paz seja convosco. Para quem não me conhece, eu me chamo Cida Costa e eu sou teóloga. ah, e eu venho hoje trazer para você um assunto que é do seu interesse, tá? Uma vez que nós, né, brasileiros, moramos em um país, né, onde falar de Jesus Cristo abertamente é possível, é, a paixão, né, por aprender me faz buscar cada vez mais conhecimento e o amor, né? Esse amor que a gente encontra em Jesus Cristo me faz querer compartilhar. É, no último final de semana, eu fiz uma apresentação no meu curso de teologia, né, o meu segundo ano, onde, né, o meu grupo fez uma apresentação sobre o fato de Jesus Cristo ser superior aos sumos sacerdotes. Resumidamente, os sumos sacerdotes no Velho Testamento, eles tinham um papel, né, dos cuidados, dos manuseios com o tabernáculo e os utensílios ali, né, os sacrifícios que eram levados, né, o cordeiro, a pomba. E no Velho Testamento nós vamos ter, né, algumas referências sobre a lei, né, a lei de Moisés, a gente sabe aí, né, os 10 mandamentos. É, Deus confiou a Moisés, né, a entrega dos 10 mandamentos, né, para o povo. Então, o que que acontece? No Novo Testamento, nós vamos ter a vinda de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele no Novo Testamento representa, né, o sumo sacerdote eterno. Contudo, ele se torna superior aos sumos sacerdotes do Velho Testamento. Por quê? Aí são questões que eu irei pontuar aqui para você. As referências todas, né? Eu vou estar listando e boa parte delas vão estar lá no livro de Hebreus, tá? Novo Testamento, Hebreus. E só para contextualizar, né? Eu tenho aqui todo o material, eu vou estar lendo um pouco e resumindo para você. O sacerdócio. No Antigo Testamento da Bíblia, o sacerdote era um mediador essencial entre Deus e o povo de Israel. O mediador, né? Aquele que fazia a conexão, que trazia, né, de Deus todas as instruções, né? E colocava ali para o povo, né? Sua principal atribuição consistia em representar a nação em rituais sagrados, como eu disse, né? O manuseio ali no tabernáculo, né, o altar do sacrifício, né, a entrada ali, né, anual no Santíssimo, né, para a expiação dos pecados também, né, o sacrifício ali das ofertas, né, dos animais que eram sacrificados. Então tinha todo um contexto, toda uma forma de agir e o sacerdote era responsável por isso. É, e também ensinava, né, as leis divinas, é, para abençoar os israelitas, né? A obediência, ela traz bênçãos. Então, o sacerdote era responsável por instruir o povo naquela época. Jesus Cristo, o sacerdote eterno. O perfil de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, tá? O eterno, que se ofereceu na cruz como sacrifício único e perfeito, unindo Deus e a humanidade. É através de Jesus Cristo, como a palavra bem diz, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim, no caso, Jesus Cristo. O seu sacerdócio não tem fim nem precisa de sucessores, pois ele vive para sempre para interceder por todos nós. E aí, Jesus Cristo ele vem como um sacerdote pela ordem, né, de Melquisedeque. O sacerdócio de Jesus Cristo, a ordem de Melquisedeque. É uma ordem que não faz uso da antiga lei de Moisés, né, que tinha que ser pela tribo de Levi. Ele é sacerdote porque é homem e eterno porque é o próprio Deus. Os antigos sacerdotes morriam, mas Jesus permanece sacerdote para sempre. Então ele é um sacerdote eterno. A função dele, né, de sacerdote é eterna. As referências, como eu disse, né, o livro de Hebreus, capítulo 3, Hebreus 4 e 5, esses são os principais aqui, tá? Tem muito mais, mas eu listei para que
você compreenda que boa parte do que eu estou falando está em Hebreus 3, tá? Aí, Hebreus 3, aqui a gente tem essa referência, né? 1, 4 e 6, os versículos, né? Capítulo 3, versículo 1, 4 e 6. O verso 1 fala sobre pensar bem em Jesus. Ele é o enviado e o grande sacerdote da nossa fé. Toda casa tem um construtor, mas quem fez todas as coisas é Deus. Cristo é fiel como um filho que cuida da casa de Deus, e nós somos essa casa, se guardarmos a nossa fé e a esperança até o fim, né? Aí é como eu disse, eu li aqui versos, né? A referência dos versos já contextualizado. Verso 1, 4 e 6. O Antigo Testamento vai falar sobre, né, as atividades dos sumos sacerdotes no tabernáculo, na ação ali, né, do sacrifício. Contudo, hoje, já no Novo Testamento, a vinda de Jesus Cristo como sacerdote, ele já se faz, né, o próprio sacrifício e aquele que manuseia, né, também o sacrifício, que é a ação dele, né, para conosco, que cremos, né, que somos alvos dessa graça, desse amor, né, uma vez que Jesus Cristo morreu na cruz. Então, o ato de Jesus Cristo morrer, ele vem já para fazer essa mediação, né, entre nós, seres humanos, para com Deus. E como no Velho Testamento nós tínhamos, né, o tabernáculo ali, onde era cuidado, onde, né, tinha todo um contexto de ação. Hoje é o próprio Cristo que faz isso, e nós, como esse tabernáculo, nós somos essa casa. A presença de Deus habitava na Arca da Aliança, hoje ela tem essa possibilidade de habitar em nós, uma vez que cremos, né? Como a própria palavra fala, aquele que crê e foi batizado será salvo. Então, Jesus Cristo já vem nessa mediação, já vem nesse conselho, como lá em Isaías, né, capítulo 9 fala que ele é o conselheiro, então é ele que vem instruindo, e essa junção mesmo, né, da Trindade Santa, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, então o próprio Espírito Santo já trabalha em nós, né, como casa, já para que nós venhamos estar alinhados, né, coerentes com o que de fato precisamos estar e ser na presença do Deus vivo, tá? O sacerdócio de Melquisedeque é uma ordem sacerdotal mencionada na Bíblia associada a Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, que abençoou Abraão. Melquisedeque aparece lá em Gênesis, tá? No capítulo 14, Melquisedeque aparece trazendo pão e vinho e abençoando Abraão, que dá o dízimo de tudo. Lá em Salmo 110, versículo 4, diz, né, uma profecia, que o Messias seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, lá em Salmos, a gente já tem essa profecia, e, né, como eu disse, no Novo Testamento, Jesus já vem substituindo essa ação dos sacerdotes e sendo superior aos sacerdotes, né? E em Hebreus capítulo 7 explica, né, que este sacerdócio não depende da linhagem humana como da tribo de Levi, sendo eterno e superior ao sacerdócio de Arão. Hebreus capítulo 4, a gente tem, né, essa fala aqui. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos. Jesus, ele é esse sumo sacerdote. A própria palavra está explicando que ele adentrou os céus. Ele vem, faz a função dele na terra, né, para que todo aquele que crê nele fosse salvo, e ele adentra aos céus, né? Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos o que é a nossa fé. Ele, ao adentrar o céu, ele mostra que é, né, parte ali do que a gente crê, né, na perfeição de Deus, né, na construção do seu reino. Jesus, ele está ligado diretamente, porque ele se fez, né, homem, mas também se fez Deus na terra. Então, ele faz essa referência ao que já acontecia no Velho Testamento, né, quando o sumo sacerdote tinha que entrar uma vez por ano lá no Santo do Santo, com toda uma preparação, com todo um cuidado, porque não era de qualquer forma, porque estar na presença do Deus vivo era algo que
Só os sumos sacerdotes poderiam fazer, né, uma vez ao ano lá, junto à Arca da Aliança, que estava lá dentro, né, no tabernáculo. Então, quando Jesus entra, né, adentra aqui aos céus, ele já se faz presente mais uma vez, né, no que acontecia no Velho Testamento. E nos apegando a isso, crendo nisso, né, nos tornamos alvo, né, das promessas de também estar com ele num tempo futuro, tá? É, eu vou finalizar resumindo aqui. Porque pela ordem de Melquisedeque. Sacerdócio de Jesus Cristo é pela ordem de Melquisedeque, como eu disse, porque ele não é descendente da tribo de Levi, exigida pela lei judaica, né? O contexto do Velho Testamento tinha, né, toda uma ordem para ser sacerdote. Mas Jesus, ele não veio da tribo de Levi, tá? Pois é, mas possui um sacerdócio eterno superior ao levítico, ilegitimado diretamente por Deus. A Bíblia profetizou isso em Salmo, como eu disse, né? É, e a superação da lei antiga, fora de Levi, Jesus nasceu da tribo de Judá. Logo, não podia ser sacerdote sobre as regras de Moisés. Então, essa parte é bem interessante. Ela não é para dizer que Jesus anulou a antiga lei. Ele veio justamente para o que a gente chama de novo, veio para algo novo, o Novo Testamento, uma vez que pela lei de fato não acessaríamos, né, a presença de Deus. Você sabe que você pode fechar os seus olhos, né, e se conectar com Deus em qualquer lugar, em qualquer ambiente onde você se encontra. Contudo, no Velho Testamento não era assim. Então Jesus ele não veio para anular a lei, ele não veio para burlar nenhum tipo de regra. Ele veio para trazer algo novo, que é a aliança, a nova e eterna aliança, né, de salvação para todos aqueles que crerem nele. Então, ele veio nessa mudança, né? Fim dos sacrifícios temporários. O modelo de Levi mudava com a morte dos sacerdotes e Cristo é perpétuo. Então, é uma nova e eterna aliança. Tá? De fato, Jesus Cristo veio nessa mudança, mas ele veio para que houvesse essa, essa possibilidade, né? Esse sacerdócio eterno, tá? Não é algo temporário, não é algo que aconteceu lá nos tempos que Jesus veio ou de um determinado momento. Não, é algo eterno, tá? Natureza eterna e universal. Sem fim de dias, Melquisedeque aparece sem registro de pai, mãe ou de geração, servindo de tipo para a eternidade de Cristo, né? Como eu disse, lá no Velho Testamento, Melquisedeque aparece também não estando na linhagem ali de Levi, né? Já para apontar para Jesus, tá bom? Já para trazer uma referência que Jesus viria, porque a gente sabe que existem muitas profecias, né, na Bíblia. Rei e sacerdote, assim como Melquisedeque governava e sacerdotizava ao mesmo tempo, Jesus une reinado e sacerdócio pleno. É o servir e o ser rei. Jesus ele é completo, né? Essa é a junção, né, da obra perfeita de Jesus Cristo, ser sacerdote e rei ao mesmo tempo. Deus abençoe sua vida.